começar aqui a reflexão com 3 perguntas. Por que existe o mal? Por que o Senhor não elimina o mal? Como o mal pode ser vencido? Por que existe o mal? Por que Deus não elimina o mal? Porque Ele permite. E como o mal pode ser vencido? Vamos agora, nesses 15, 20 minutinhos no máximo, rezar e meditar com a palavra. Vamos ouvir a mensagem de Deus tomando posse. A palavra de Deus é para você. Não vale a pena escutar a palavra na expectativa de que ela é um hoje para os outros. Não, é um eterno presente para nós. Que você possa então se situar dentro dessas parábolas. Na semana passada eu fiz também um questionamento. São 42 parábolas, 20 no Evangelho de Mateus, 7 no capítulo 13. Como é bom você meditar dessas 42 parábolas, que corresponde a 1/3 dos ensinamentos de Jesus, hoje. Você pode se situar com propriedade. Em que contexto bíblico? Quais os personagens que identificam a sua história? Qual a parábola que conta hoje a sua história? Quais os personagens desse evangelho que você pode então se identificar? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, ele nos ensina que a palavra, ela serve para exortar, consolar e edificar. Nem sempre é agradável ser exortado. Todo mundo prefere ser consolado. Mas a verdade primeiro liberta, depois consola. Paulo ainda continua na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele diz que a palavra também é inspirada por Deus e serve para repreender, ensinar, corrigir, formar, e que a palavra tem o poder de qualificar o cristão para uma boa obra. Em outras traduções bíblicas diz assim, que a palavra tem o poder de fazer com que você se torne então perfeito. Mesmo que você venha dizer, isso é uma utopia, bem, faz parte dos sonhos de Jesus. Mateus 5, 48. Sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Na semana passada nós vimos que o reino de Deus é uma força, é uma estrutura poderosa, convincente, capaz de transformar tudo aquilo que quer. Transformar as realidades, transformar o coração humano. Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Romanos, afirma que nada nesse mundo é mais forte que o Evangelho. Paulo, na carta a Timóteo, na sua segunda prisão, no cativeiro em Roma, afirma que eu estou preso, mas o Evangelho não pode ser algemado. Só que, no domingo passado, contemplamos uma realidade paradoxal, porque essa palavra que é tão poderosa, capaz de transformar tudo aquilo que toca, Deus, em detrimento do livre-arbítrio, a palavra, por causa desse livre-arbítrio, ela pode ser sufocada. Ela pode, então, falecer no coração humano. A semente, quando ela é semeada numa terra cheia de espinhos, o Evangelho trava uma luta desigual. Vimos isso semana passada. As más escolhas, o péssimo gerenciamento de sua vida, opções equivocadas, leva você a semear entre espinhos, e aí a semente germina, ela até que cresce um pouco, mas morre sufocada, porque o Evangelho não encontra espaço. A liturgia de hoje apresenta 3 verdades contidas nessas 3 parábolas. O que é a parábola do joio e do trigo, o que é que ela ensina? A presença do mal e suas ambiguidades.
Perguntaram uma certa vez a Bento XVI: o que você acha das utopias? O que você pensa sobre as utopias? Principalmente aquelas que são provenientes de políticas, ideologias. E Bento XVI disse assim: eu não acredito. E aí a pessoa que perguntou continuou: então você é pessimista? Ele: não. Não. Pessoas que idealizaram paraísos terrestres sem o protagonismo do Espírito, o resultado foi genocídio, ditadura. O comunismo, por exemplo, ceifou a vida de milhões de pessoas. Então Bento XVI afirmou, isso há muitos anos: eu não acredito em paraíso terrestre. Aí então perguntaram: o que você acredita? Todos os dias eu peço a Deus a força moral para lutar contra o pecado. E essa força moral tem um nome: a graça. Paulo, sucumbindo à tentação, por 3 vezes disse: arranca esse espinho. Eu não aguento, eu não suporto viver com isso. E Deus disse a ele: não, basta a minha graça. Essa força moral que te dá estrutura para conviver com o mal, superando este mal, porque enquanto estivermos aqui, não adianta fugir dessa realidade, o joio continuará. Essa força moral é o Espírito Santo, é a graça de Deus. Então a parábola do joio e do trigo fala sobre essa presença maligna no mundo e as suas ambiguidades e contradições. A parábola do grão de mostarda, não sei se alguém aqui já teve o prazer de ver o grãozinho de mostarda. Um certo dia lá em Israel, colocaram na minha mão. É tão pequenininho, é tão pequeno, insignificante. Para alguns até imperceptível. Mas o Evangelho narra um contraste. O grão de mostarda pode se transformar numa árvore. E esse contraste retrata a biografia humana. Porque ninguém nasce grande, mas você pode se tornar uma árvore. Então, muito cuidado com essa mentalidade de que para crescer você precisa o tempo inteiro estar queimando etapas ou então buscando um atalho. Eu tenho muito medo desses atalhos existenciais. Eu tenho muito medo, eu acho que não é bom. E a terceira grande verdade contida no Evangelho, a terceira parábola, não sei se você percebeu, a força extraordinária e transformadora do fermento. A força transformadora do fermento. Por outro lado, embutido nessas 3 verdades, nós também encontramos 3 características fundamentais do reino de Deus, que Mateus faz questão de chamar reino dos céus. Ele não usa a expressão reino de Deus. Mateus então vai falar sobre a radical vitalidade. Ninguém consegue barrar, ninguém consegue impedir um homem, uma mulher que contém a bênção de Deus, que vive debaixo da bênção de Deus. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz o quê? Tudo coopera, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que temem a Deus. Ele também diz em uma outra carta: quem me separará do amor de Deus? Angústia, fome, tristeza, perseguição, nudez, morte. Interessante que ele, espada, interessante que quando ele fala isso aqui, ele está transmitindo retalhos de sua experiência, porque ele viveu tudo isso. Passou fome, nudez, foi perseguido, caluniado. Quem me separará do amor de Deus? Ninguém me separará do amor de Deus. Porque Deus é mais forte que tudo isso. O reino se revela radicalmente
na vida daquele que teme a Deus. Então, a radical vitalidade, a força propulsora e a extraordinária capacidade de expansão que tem o reino de Deus. No Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5 e versículo 8, diz a palavra: o Espírito descerá sobre vocês. A força de Deus vai tomar conta de vocês. E vocês serão minhas testemunhas no mundo inteiro. No mundo inteiro. No relato da ascensão, nosso Senhor diz assim: ide pelo mundo inteiro, batizai todos os povos e formai meus discípulos. Aí vem o grego mateteu. Formai meus alunos, ensinai, educai. É o que a palavra faz. Ela tem esse poder. Portanto, o reino de Deus, ele cresce em você, ele cresce aqui, ele cresce na sua casa, ele cresce em todos os espaços sociais, muitas vezes de uma forma insignificante, misteriosa, desconhecida, como esse grão. Mas ele cresce e se tornará uma árvore frutífera. O Evangelho, retratando então essas 3 parábolas, posso dizer com propriedade, são as parábolas da paciência de Deus. As parábolas da paciência de Deus. Veja, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi então embora. Essa parábola do joio e do trigo permite nos dar espaço para reflexões. Volto aqui os mesmos questionamentos do início da pregação. Por que Deus permite o mal? Por que não arranca logo o trigo? Por que esperar tanto tempo? Bem, eu quero, para começar a responder essas perguntas, vou recorrer a Santo Agostinho, mas eu quero dizer o seguinte: olha, Deus é incapaz de fazer o mal. Santo Hilário diz o quê? Deus só sabe ser amor. Lembra? Faz uns 3 domingos que eu venho citando essa palavra aqui. Deus só sabe ser amor. Não se pode separar com tranquilidade o joio do trigo. Não é suficiente classificar a humanidade em mocinho e bandido, herói e vilão, bom e mal. Porque o ser humano é volátil. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que o mal ele não existe por si mesmo. O mal é uma ausência, depois ele acrescenta em outro livro, o mal é uma perversão do bem. O mal não existe por si mesmo. O anjo mau, Lúcifer, nunca esqueça isso. Ele foi criado bom. O mal ele não existe por si mesmo. Então o mal é uma corrupção de uma realidade que um dia foi um bem. O mal depende do bem para existir. Mas o bem não precisa do mal para existir. Então você não precisa recorrer ao maniqueísmo para querer justificar essa suposta dualidade, tá bom? Bem, as 3 parábolas, como eu falei, tratam da paciência de Deus. O ambiente dessa palavra, eu enxergo aqui 2 ambientes, o mundo e o mundo dentro da igreja. Percebeu aqui o detalhe? O mundo inteiro cabe nessa parábola e o mundo dentro da igreja. E hoje a igreja vive essa experiência. O tempo inteiro querendo dialogar com o mundo e o mundo apunhalando a igreja. O tempo inteiro querendo dialogar com o mundo, mas a relação do evangelho com o mundo sempre será disruptiva. Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. O mundo vos odeia porque antes odiou a mim, porque eu vos escolhi. Diz a carta do Evangelho de João, né? Mas eu quero, para tranquilizar vocês, dizer o seguinte, palavras de São João Paulo II. Deus, não, no livro Cruzando o Limiar da Esperança, Deus não permitiria um mal se desse mal não pudesse tirar um bem maior. Deus, ele jamais vai permitir na sua vida um mal maior. Enquanto você permanecer nele. Por uma razão muito simples. Vamos lá.
Por que Deus permite o joio? Para que o trigo cresça no exercício das virtudes. Já que é inevitável, estou falando aqui do plano, desse plano que todo mundo aqui entende, né? Filhos degredados de Eva, vivemos no vale de lágrimas, então Deus permite o joio, que o trigo, que somos nós, espero, vamos florescer nas virtudes. Deus permite o joio porque o joio pode se transformar em trigo. Se Deus tivesse perdido a paciência com Paulo, dá para imaginar a lacuna que ia ficar? Quem era Paulo? Joio. Depois do caminho de Damasco, ele começou a se transformar em trigo. Já imaginou se Deus tivesse perdido a paciência com Agostinho? Em ordem de grandeza, na minha concepção, o maior teólogo da igreja, Paulo. Depois, Agostinho. Depois, Tomás. Depois, São Boaventura. Já imaginou se Deus, no auge das loucuras de Agostinho, tivesse cortado, tirado o joio? Você já parou para pensar? E se Deus perdesse a paciência com você? Eu não estaria nem aqui. Né? Minha gente, essa parábola trata de um grande mistério de iniquidade. Como surgiu o mal. A relação entre o livre-arbítrio, a vontade humana e a graça de Deus. É tão difícil explicar. É tão complicado explicar. Aí você pode pegar, por exemplo, as Confissões de Santo Agostinho, capítulo 8, 9 e 10. Você pode pegar o de livre-arbítrio. E aí você começa a entender que é uma relação muito complicada. O livre-arbítrio, a minha vontade dividida. Porque Agostinho vai dizer que onde se estabeleceu a pior ditadura do pecado original? Foi na vontade humana. É na minha vontade que prevalece esse drama. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Então você se sente dividido. Você quer Deus, não quer. Eu vou me submeter, mas eu não quero me submeter. Ecoa nos nossos ouvidos o grito de Satanás, não o servirei. Mas também o grito de Miguel, quem como Deus, né? Então essa divisão interna, isso tudo é muito complicado, né? Então, assim, até o fim, você vai ter que continuar lutando. Todos os dias, Michele, Arnaldo, todos os dias, peça a Deus a força moral para resistir às tentações, para permanecer fiel ao Evangelho. E essa força moral tem um nome, é o Espírito Santo. O reino de Deus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. A palavra joio vem do grego zizânio. Zizânio quer dizer trigo degenerado. O joio se parece muito com o trigo. Mas se você pegar o trigo e esmagar na sua mão, o que é que você vai ver? Os frutos. Se você pega o joio e o que é que você vai ver? Nada. O joio não tem conteúdo. O joio, ele vive da sabotagem existencial das aparências. A manifestação maior do joio é a hipocrisia. O joio não quer ser, quer parecer ser. O joio está na sua casa. Pode estar aqui dentro, nos espaços sociais. Mas a gente não pode julgar. Avaliar sim, julgar não. Bento XVI fez um trocadilho dizendo assim, meditando nessa parábola. Enquanto Pedro dormia, Judas estava muito bem acordado. E aí ele faz um link com a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O demônio está à espreita, como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Não durma. Permaneça vigilante. Cuidado, porque o joio, ele não alimenta, ele envenena.
O trigo, sim, é pão que alimenta. Então o joio, ele entra na sua casa e você muitas vezes nem se dá conta. Aquela criança de 6, 7 anos de idade, 8, 9 anos de idade, que você presenteou com um iPhone, você sabe o que ela está acessando no celular, você sabe o que ela está vendo na internet. Cuidado, a internet tem o joio e o trigo. Toma cuidado com isso. O joio, ele tem uma aparência agradável. No princípio, é difícil identificar sua natureza, porque as hastes, a cor, as folhas, tudo se parece, gente, mas a sua essência é má. O discernimento só vem com o tempo. A gente precisa amadurecer para entender certas coisas. Aprenda com o grão de mostarda. Começa pequeno e amadurece com o tempo. Com o tempo, o trigo muda de cor, o joio permanece do mesmo jeito. Amados irmãos, o joio é aquele indivíduo que vive nas aparências. O trigo é o filho da luz que semeia a justiça, a bondade, a verdade. Encerro essa pequena pregação apresentando aqui algumas questões. Qual é o nosso maior desafio dentro dessa parábola? A parábola da paciência de Deus. O nosso maior desafio é se preservar. Tiago, no capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Qual é a verdadeira religião? É aquela que você se preserva das contaminações do mundo e presta assistência aos órfãos e à viúva. Se preserva do mal e pratica o amor. Então, o grande desafio é preservar o joio, atenção, ainda que signifique preservar o trigo, ainda que signifique deixar o joio crescer. É doloroso, viu? Mas tem que deixar o joio crescer. Pode ser que ele se transforme em Paulo. Pode ser que ele se transforme em Francisco. São Francisco adorava uma farra, um rabo de saia, vaidoso. Já parou para pensar um pouquinho? E se Deus tivesse perdido a paciência com Francisco? Nós não teríamos o homem do milênio, não é? Então eu quero encerrar dizendo para vocês que você não pode se tornar a medida de todas as coisas, determinar o que é certo e o que não é, porque isso é processo de diabolização. Quem determina é Deus. Não nos cabe julgar. Você precisa enfrentar o joio que está na sua casa. Pode ser o seu filho na drogadição, o seu casamento que não está bem. O joio geralmente são pessoas, mas eu posso também identificar com situações, provações. Você precisa enfrentar com paciência. A paciência de julgar lança as bases da verdadeira justiça. Guarda no coração essas 3 frases. Feche os seus olhos agora. A paciência é a melhor arma para suportar tudo aquilo que não depende de você. Tudo aquilo que não depende de você. Paciência. Santo Agostinho. Não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Edith Einstein. Admiro demais essa mulher. O que vale a pena possuir, vale a pena esperar. Teresa de Ávila. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Não adianta, minha gente, o joio, ele vai continuar crescendo entre nós, porque ele vive com o desejo de receber as bênçãos à sombra de algum fruto. Ele permanecerá atuante no mundo. A nossa relação com ele sempre será conflituosa. Mas eu encerro com a segunda leitura de São Paulo hoje. O Espírito sustenta a fragilidade humana. Confiemos em Deus.
e também vamos cultivar a paciência. Ave Maria.